Olá, meus amigos, bem-vindos vocês ao nosso canal. Fique conosco até o fim, né? Acompanhe a gente até o finalzinho. Isso é uma aula muito importante sobre assuntos de geologia que são curiosos para todos nós, né? Nós queremos saber mais, um assunto que normalmente não é colocado. Então, eu vou colocar um vídeo, uma reprise que foi gravada ano passado aqui no Litoral Gaúcho, na cidade de Torres, e vamos explicar um pouquinho o que são essas falésias, essas rochas abruptas na beira do mar e como isso aconteceu há milhões de anos atrás, né, dos continentes Pangeia, Botsuana. Então, é um estudo muito profundo que a gente fez aqui, né, embora bastante, né, surpreendente, pois a gente pensa, nossa, que coisa incrível, né? A gente vê como os continentes têm a chamada deriva continental, que se movem, se deslocam para lá e para cá. Então, é importante a gente saber disso para entender esse processo, pois a Terra é um movimento, é um organismo, digamos, vivo, né, que tem seus movimentos periódicos, só que o período disso são milhões de anos. Então, isso é normal, isso é cíclico, né? Nada de apocalíptico, é simplesmente uma coisa importante e necessária a gente saber. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como os continentes tiveram essa deriva continental e como muitas das paredes que hoje a gente vê, como nessa foto atrás, né, foram feitas, que um pedaço estava aqui, outro pedaço foi para o outro continente lá da África. Então, vamos largar a reprise aí, larga a reprise aí. A gente vê ao fundo as furnas, as falésias, né? Que são essas paredes abruptas que descem até o mar. É um lugar assim bem místico, maravilhoso, né? Nós estamos aqui bem no alto da montanha, a gente enxerga lá o mar, lá no fundo, o mar lindo, mas é um local muito lindo. Isso aqui foi formado há milhões de anos atrás, né? Bilhões de anos atrás. Pangeia é o nome dado ao supercontinente que compõe a superfície terrestre dos períodos Permiano ao Triássico. Essa massa única era banhada também por um único oceano, chamado de Pantalassa. A separação da Pangeia, que deu origem à configuração dos continentes como hoje conhecemos, teve início aproximadamente há 230 milhões de anos. E essa separação foi consequência do movimento das placas tectônicas, que se afastaram uma das outras devido à deriva continental. A princípio, a Pangeia se separou em dois grandes continentes, o do sul, que foi chamado de Gondwana, e o do norte, chamado de Laurásia. Assim, segundo a teoria dessa deriva continental, esse supercontinente Pangeia, há 200 milhões de anos atrás, foi se fragmentando até produzir os continentes atualmente existentes. Sabe-se também que os dinossauros mais antigos que se tem registro datam de cerca de 230 a 225 milhões de anos atrás e viveram numa área da Pangeia. E assim, então, os dinossauros coincidiram em uma determinada época do passado com esse continente chamado de Pangeia. Vemos aí algumas imagens adicionais das furnas, do morro do Parque Nacional da Guarita e todo esse parque nacional ali, que é um local belíssimo, tombado, que pode ser considerado uma aula de história, para ver como a Terra é bastante dinâmica e muitas coisas acontecem ao longo dos tempos, né? Tivemos várias civilizações, da Atlântida, da Lemúria, Hiperbórea, Polar e outras mais que a ciência vem revelando gradativamente. Fala do continente Pangeia. Continentes eram unidos, né? Continentes da América do Sul e da África eram unidos conforme está passando ali. Eu vou botar algumas imagens para vocês. Então existia uma união dos dois continentes e de todos os continentes da Terra, né? E eles foram se afastando lentamente ao longo de milhões de anos, né? Então aqui esse paredão, quando termina, abrupto, né? Existe um estudo que fala que o continente da América do Sul era grudado do continente da África. Ele se encaixa, assim como se fosse mesmo um quebra-cabeça. Ele se encaixa perfeitamente a América do Sul no continente da África. Eles eram, há bilhões de anos atrás, a chamada Pangeia, que era um continente único, e eles foram se afastando lentamente, as placas tectônicas foram caminhando. Então aqui onde termina esse continente aqui, que aqui é a América do Sul, do outro lado de lá é a África, né? E existe um estudo muito profundo, científico mesmo, que fala que esse paredão que está aí atrás, que a gente está mostrando nas fotos, ele continua, né, num país da África que chama Namíbia. Então aqui tipo rompeu aqui, né, os continentes se afastando e essa continuidade desse paredão estaria nesse país chamado Namíbia, que é mais para o sul da África. Então é uma teoria
bastante interessante, ela tem muito sentido, faz muito sentido, porque de fato os continentes eram unidos, né? Porque os continentes caminham, eles caminham ao longo de milhões de anos. A África hoje está com uma rachadura muito grande, possivelmente daqui a alguns milhares de anos ou centenas de anos vai haver uma divisão entre os dois continentes. Então, mais ou menos isso que está acontecendo. Aqui é um sítio arqueológico muito preservado que se chama Parque Nacional da Guarita em Torres, é o limite aqui do estado do Rio Grande do Sul. Logo ali ao lado já é Santa Catarina, né? A gente tem os moles ali que divide a cidade de Torres da cidade de Passo de Torres. Então aqui é um local de fato muito bonito, muito próximo, né, da natureza, um local com muito verde, com muitos rios, mares, é maravilhoso aquilo. Então nós aqui nesse local nós nos transportamos, né, mentalmente, espiritualmente para algo muito místico, muito maravilhoso. E inclusive essas rochas aqui, elas remontam às antigas civilizações. A gente pode ver que aqui embaixo dessas rochas existe um risco, né? Um risco, uma faixa assim de cores, entendeu? Existe a primeira cor, depois tem um risco, tem uma segunda cor. Então isso provavelmente tenha sido os remanescentes da Atlântida, da Lemúria, dos dilúvios que aconteceram na humanidade ao longo dos milhões de anos atrás. Nós tivemos vários dilúvios, né? O dilúvio da Atlântida, que foi o dilúvio de Noé, que está relatado na Bíblia, que foi aproximadamente 11.000, 10.500 anos atrás, ninguém sabe exatamente, mas revela o dilúvio de Noé. Tivemos outros dilúvios também, da antiga Lemúria, tivemos dilúvios de plasma, tivemos dilúvios de lama. Então houve vários dilúvios ao longo dos milhões de anos na Terra. Então a gente sabe que isso tudo está marcado, registrado, conforme, né, os níveis que aconteceram. O mar, algum tempo atrás, era mais alto, depois desceu, depois há sempre essa movimentação das placas tectônicas, dos próprios movimentos do litoral. Então é como o planeta Terra é um planeta em movimento, é um planeta vivo, então ele se mexe, ele cresce aqui, ele muda ali. Às vezes uma praia que hoje ela é grande, tem bastante areia, com o passar dos anos o mar começa a tomar conta daquilo, né? E outros locais que não tinham praia começa a ter praia. Então existe essa movimentação. Nós temos que aceitar que a Terra é um organismo vivo, que ela cresce, ela se mexe, ela é dinâmica, né? E nós também temos que ser esse organismo que está sempre em evolução, né? Sempre buscando coisas melhores. Por isso que esse conhecimento que a gente traz aqui no canal também, ele ajuda muito a nós ampliarmos o nosso horizonte, expandirmos o nosso pensamento, a nossa consciência. Então é muito lindo, a gente está crescendo cada vez mais e não só se atrelando àquelas coisas do passado que nos ensinaram, coisas que, né, talvez já estão evoluindo e nem sempre são aquilo que a gente aprendeu. Então é sabido que o mundo vai entrar num momento de renovação, de conhecimento inclusive, e muitas revelações que nunca foram trazidas para a humanidade. Hoje, a partir, né, desse momento, nós vamos começar a receber informações, né, da história da humanidade, da política, da economia, das antigas civilizações, as civilizações perdidas. Inclusive o Brasil é uma parte muito importante, porque o Brasil tinha a civilização da Atlântida, que tomava conta de vários pontos do Brasil, inclusive da Amazônia, né? Civilização Meru e outros, a civilização de Ratanabá, que foi afundada com o dilúvio de lama que aconteceu. Então, de tempos em tempos, há uma renovação da Terra, há uma modificação das placas, e isso acontece, né, cada milhares de anos, né? Não estou dizendo que vai acontecer agora, porque agora a gente já passou por tudo isso, né? Era a fase mais dinâmica, assim, movimentada da Terra. É isso, se você gostou, então peço que compartilhe esse vídeo com mais seus amigos, dê o seu like, seu joinha, né? Se inscreva no canal, né? Importante, nós estamos fazendo uma série de vídeos no canal sobre eventos geológicos, sobre rachaduras, falhas, as crateras, os tremores e muitas situações geológicas que estão assustando as pessoas, para desmistificar isso e saber que isso é um movimento natural, cíclico, que sempre aconteceu e está sob o comando divino. Então é importante você continuar acompanhando o nosso canal, Ensinamentos da Era de Aquário, as nossas lives. Todos os dias temos orações por um certo tempo, né? E as atualizações de notícias, onde vamos definir novas situações que a Terra está enfrentando, para a gente também direcionar o nosso foco, nossa oração, para que certas coisas dramáticas não aconteçam e tudo seja muito atenuado. Porque a transição planetária, ela de fato é
um movimento assim bastante intenso, bastante agitado, mas nós podemos pedir e orar para que tudo isso seja feito da maneira mais atenuada possível. Então você é chamado a participar conosco das nossas lives, orações e meditações pelo planeta. Vamos orar pelo nosso querido, amado planeta Terra, Gaia, né, como a gente chama, a nossa mãe Terra. Então, queridos, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau. Grande abraço. Dê o seu like. Não deixe de dar o like, o joinha. Tchau, tchau, tchau.